Moradores de Petrópolis têm sintomas parecidos com os da chikungunya e temem por surto da doença em bairro da cidade. Descaso, orlas das praias de Rio das Ostras seguem abandonadas e sofrendo com a ação do tempo. Tem quiosques servindo até de moradia para pessoas em situação de rua. E o montanhista que encontrou peças de avião que caiu na cidade de Nova Friburgo há mais de 50 anos. 29 de janeiro, terça-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso jornal. Vamos juntos até encontrarmos com o seu SBT Brasil, com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente começa com essa informação, mais um capítulo surpreendente da novela sobre a herança do ganhador da Mega Sena. A viúva pode ser beneficiada pela própria filha do milionário que entrou com recurso na justiça. Até então, as duas eram consideradas inimigas. Será que tem outros interesses em jogo? As informações são do Jornal Extra, a gente acompanha agora. O processo corre em segredo de justiça. De acordo com o Jornal Extra, a herança pode unir as duas rivais que disputam 120 milhões de reais em valores atualizados. Na época, o prêmio foi de 52 milhões. A bolada foi deixada pelo ex-lavrador René Sena, assassinado em 2007 pela viúva, a ex-cabeleireira Adriana Ferreira Almeida. Condenada a 20 anos de cadeia, ela está presa pelo homicídio do marido desde junho do ano passado. Agora, um ano depois de a justiça anular o testamento que beneficiava a viúva, a filha Renata Almeida Sena, de 32 anos, recorreu da decisão. Ela quer a revalidação do documento, em detrimento do outro que dividia a herança entre ela e 9 tios. No recurso, protocolado há 5 dias, a defesa de Renata argumenta que Adriana não tinha intenção de matar o milionário quando o testamento foi assinado, 3 meses antes do crime e 1 ano depois do prêmio, e que ela só teria cometido o assassinato porque achava que o marido ia tirar o direito dela à herança, já que teria descoberto a traição da mulher. Se o recurso for aceito e se o testamento que tira os 9 tios da disputa for realmente validado, há chances de a viúva ser considerada pela justiça indigna de receber o dinheiro. Assim, toda a herança, que inclui imóveis e um sítio, fica para a filha. Segundo o Jornal Extra, os 9 irmãos do milionário têm mais de 65 anos e alguns foram lavradores por toda a vida. 3 deles estão com problemas sérios de saúde. Quando a gente envolve dinheiro, ganância, é isso aí. A história não acaba nunca, né? E agora é o quê? Intervalo? Então tá. Daqui a pouco outras notícias. Continue com a gente. A gente volta do intervalo falando de saúde agora. Moradores do Meio da Serra, em Petrópolis, suspeitam que há um surto de chikungunya no local. Mas é apenas suspeita, gente. Isso porque cerca de 20 pessoas estão com sintomas parecidos com os da doença. O repórter Carlos Miranda e o cinegrafista Michel de Carvalho estiveram lá e trazem agora essa história pra gente. Roda aqui, vamos ver. Manchas na pele, febre alta e muitas dores articulares reforçam a suspeita dos moradores. A comunidade do Meio da Serra, em Petrópolis, parece enfrentar um surto de chikungunya. Hoje, que a gente tem noção, são mais de 20 pessoas. E fora aquelas pessoas que ainda não procuraram atendimento médico, que estão em casa ainda, mas estão com os mesmos sintomas. Com a chegada da nossa equipe, vários moradores doentes vieram nos procurar. Eles não chegaram a fazer o exame que confirma a doença, mas todos enfrentam os mesmos sintomas. Vermelhidão no corpo todo, dor nos ossos, minha boca estourou, um monte de ferida que eu fiquei 3 dias sem comer. Muitas dores nas juntas, no tornozelo, minha mão está toda inchada, eu não consigo abrir uma torneira, abrir uma garrafa. Eu cheguei aqui e rapidinho aqui eu já consegui reunir, olha, pelo menos 4 pessoas com os mesmos sintomas. Dona Maria, Jéssica, a Kika, todo mundo aqui tem os mesmos sintomas. Você chegou e ir lá para conversar com o médico e o que ele falou para você? Bem, quando a gente chegou lá, foi eu e minha mãe, que também está com os mesmos sintomas. Ele, quando eu falei que estava com dor nas articulações, ele logo me perguntou, você mora no Meio da Serra? Eu falei, moro. Ele, então a gente já sabe o que vocês têm. Aí ele me medicou só com hidratação
e disse que para ter o laudo mesmo de chikungunya seria com sorologia. Seu Manuel conta que os casos suspeitos da doença surgiram no mês de dezembro do ano passado. Desde 25 de dezembro. A febre foi horrível, o negócio foi horrível. Aqui no meio da serra está geral. A minha família está todo mundo de cama. Moradores confirmam que na região ainda são muitos os focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. A gente tem muito terreno baldio, que aqui que é cercado, que não tem como os agentes de saúde entrar para fazer a inspeção. E pedem a presença do carro fumacê, que até hoje a Prefeitura de Petrópolis não mandou. Tem muito foco, nós estamos pedindo o carro fumacê, o carro não desce. Pedindo ao povo também para cuidar, gente. Porque não adianta só o fumacê e o povo não cuidar. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a região vem sendo acompanhada pelos agentes de controle de endemias e que até o momento foram registrados 8 casos suspeitos na região, sendo 2 de Petrópolis e 6 do município de Magé. A Prefeitura, no entanto, não respondeu sobre a possibilidade de usar um carro fumacê. É isso aí, a gente aguarda que a Secretaria Municipal de Saúde vá ao bairro, veja o que está acontecendo, verifique lá os locais também, você morador pode contribuir, dá uma olhada aí se tem foco do mosquito na sua casa, na sua residência, e a gente vai acompanhar esse caso e saber se realmente essas pessoas se contaminaram com a chikungunya ou não, né? A gente precisa saber que sintomas são estes. E em Cabo Frio, a polícia prendeu ontem um homem acusado de ser o gerente do tráfico na comunidade Manuel Correia. Da redação, o repórter Lucas Madureira tem as informações. Vamos para essa aqui para poder abrir a janela. Então, Reinaldo, vamos lá. Lucas, é com você. Boa noite. Oi, Salutiel. Boa noite para você. Boa noite a todos. Segundo a PM, o homem foi preso com uma pistola 9mm e munições. Com ele também foram apreendidas cerca de 60 cápsulas de cocaína, mais de 30 cápsulas de skunk e 10 trouxinhas de maconha. O acusado foi levado com o material para a delegacia de Cabo Frio e permaneceu preso, Salutiel. Volto com você. Muito bem, Lucas. Está aí mais um envolvido com o tráfico de drogas. Trabalhar ninguém quer, né? Facilidade todo mundo quer. Valeu, obrigado pelas informações. Divide a tela, subindo a serra com a Tassiana Ferrante. Agora, funcionários terceirizados do Detran Nova Friburgo cruzaram os braços. Tassi, boa noite para você. O que está acontecendo aí? Qual é a reivindicação desses funcionários? Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. Olha, segundo os funcionários da empresa terceirizada, eles estão com os salários atrasados há 2 meses. Ao todo, 35 pessoas trabalham no posto de vistoria de Nova Friburgo, onde são realizados cerca de 360 atendimentos por dia no local, segundo dados do Detran. Com a paralisação, quem estava com a vistoria agendada ontem teve que voltar para casa. Em nota, o Detran informou que uma equipe extra vai ser enviada ao posto de vistoria para atender os usuários. Já com relação aos salários atrasados, o órgão informou que vai ser necessário aguardar a abertura do orçamento de 2019 do Estado para que sejam honrados os compromissos pendentes deixados pela terceirizada. Salu. Ok, Tassi, só explicando à população que os funcionários que estão em greve aí são funcionários que fazem vistoria. As vistorias não estão acontecendo a partir de agora, 2019. Mas tem muita gente, né, Tassi, que precisa ainda fazer vistorias do ano passado. Então tá aí, vamos ver até onde vai essa greve. Divide a tela, vamos voltar com o Lucas, porque é o seguinte, na região dos Lagos, a polícia encontrou um equipamento chupa-cabra, o Lucas, que é um equipamento que clona cartões de crédito naqueles caixas eletrônicos. Explica pra gente onde foi, o que aconteceu aí, eles encontraram os criminosos. Então, Salutiel, o dispositivo foi apreendido numa agência do Banco do Brasil em Cabo Frio. Segundo a PM, o dispositivo é utilizado para impedir que os envelopes sigam para o interior do caixa eletrônico. A PM não informou o valor levado pelos bandidos dos envelopes violados. Através da assessoria de imprensa, o Banco do Brasil informou que possíveis danos aos clientes serão ressarcidos, Salutiel. Volto com você. Olha aí que perigo. Quando a gente vai no caixa eletrônico, Lucas, a gente tem que ficar de olho, porque eles colocam ali um equipamento que não tem como você identificar, quase fica bem perfeito, mas se você olhar o caixa do lado, você vai ver que tem uma diferença. Então, fique atento, porque, meu amigo, tem vagabundagem para todos os lados.
E foi enterrado hoje no cemitério da Irmandade, em São Pedro da Aldeia, o corpo do procurador da Câmara de Vereadores da cidade, Fausto Ferreira Leite Neto. Ele tinha 48 anos e morreu após ser baleado e bater com o carro no último domingo, na Estrada da Cruz, no bairro Rua do Fogo. A Polícia Civil disse que instaurou lá um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte do procurador e que busca agora imagens de câmeras de segurança e testemunhas do caso. A polícia não comentou sobre a postagem feita em rede social, mostrada ontem aqui pelo SBT Cidade, onde um suposto grupo de extermínio diz assumir a autoria do crime. E vamos acompanhar, dando as informações sobre esse caso. E em Rio das Ostras, a nossa equipe mostra novamente a situação do descaso com as praias do município. A promessa de recuperação das principais orlas da cidade não saiu do papel. A população, claro, agora resta conviver com um cenário de total abandono. Só para você ter uma ideia, na Praia da Tartaruga, que fica na região central do município, tem quiosques incendiados e servindo até de casa para pessoas em situação de rua. Veja aí. A Praia da Tartaruga, que fica no centro de Rio das Ostras, está alargada às traças. O piso de madeira está quebrado e os pregos estão à mostra. Um perigo iminente para quem passa pelo local. Dos 7 quiosques da orla, pelo menos 3 estão abandonados e sofrem com a ação do tempo. Ao redor deles há muito lixo e mato também. Este aqui foi parcialmente destruído por um incêndio que aconteceu há cerca de 3 meses. Está tudo quebrado, vários escombros no meio da praia e um lugar tão bonito, né? Uma pena. Aqui neste quiosque abandonado, a gente encontra indícios claros de que o espaço está sendo utilizado por pessoas em situação de rua. Aqui, olha, a gente vê um colchão, um lençol aqui espalhado pelo chão, guimbas de cigarro e até um botijão de gás. Com medo de represálias, os donos dos quiosques não quiseram gravar entrevista, mas contaram à nossa equipe que a situação tem afastado os turistas e moradores, que também reclamam da sensação de insegurança. Anoiteceu, dentro de casa. A gente passa aqui à noite, quer fazer um luau, alguma coisinha na praia com as crianças, não pode à noite porque não tem segurança nenhuma. Em nota, a Prefeitura de Rio das Ostras informou que o município está preparando o edital de licitação de permissão dos quiosques, que prevê novos responsáveis pela manutenção e reforma do espaço, seguindo orientação do Ministério Público. A Prefeitura, no entanto, não deu um prazo de quando o edital deve ser divulgado. É lamentável uma cidade bonita, com uma população trabalhadora, com cartões postais, que poderia estar faturando com o turismo na alta temporada, mas está com as suas praias abandonadas, largadas por incompetência de políticos. Porque isso aí, gente, capina, limpeza tem que se fazer, né? Você pode vir questionar comigo verba para fazer reforma, tudo bem. Agora o dever de casa, o arroz com feijão, dá para cumprir. Segurança também. E voltando a falar da sujeira que tomou conta da água de pelo menos 3 praias de Arraial do Cabo, a concessionária de água e esgoto da região dos lagos, a Prolagos, coletou na tarde de ontem amostras para uma análise que vai avaliar se a água está contaminada. Como a gente mostrou aqui no SBT Cidade ontem, as praias dos Anjos, do Forno e a Prainha estão impróprias para o banho desde o final de semana, quando uma tubulação lá se rompeu e aí acabou jogando sujeira nessas praias. Isso aconteceu depois de uma forte chuva, uma comporta também de uma lagoa, a Lagoa do Alto foi aberta também, e aí agora tem lodo misturado com talvez aí esgoto, então a gente vai ficar sabendo após os estudos, após a análise. Agora que é uma pouca vergonha das autoridades aí do município permitir que o Caribe brasileiro fique nesse estado, é uma pouca vergonha. Olha, vou te contar uma coisa, hein? Eu vou te contar, a gente está descrente com política e a cada dia que passa mais ainda, porque não conseguem gerir, não conseguem fazer o dever de casa. Olha, daqui a pouco tem outras notícias, você, é claro, continue com a gente aqui no SBT Cidade. Voltamos no intervalo com essa informação. Em Armação dos Búzios, um motociclista ficou ferido após um cachorro atravessar na frente da moto em que ele pilotava. O acidente aconteceu hoje pela manhã na RJ 102, a estrada de Búzios, na altura do bairro Bahia Formosa. Os bombeiros estiveram por lá, fizeram resgate. A vítima teve ferimentos leves e foi levada para o Hospital Municipal Rodolfo Perissé. A unidade não informou o estado de saúde do paciente, mas como teve ferimentos leves, a gente espera que esteja tudo bem. E agora, um achado
que resgata uma triste história que fez a região serrana do Rio se tornar destaque nacional nos anos 60. Em Nova Friburgo, um montanhista encontrou destroços do avião da VASP 141 que colidiu com a montanha do Caledônia em 64. Na época, o acidente provocou a morte de 39 pessoas e comoveu todo o país. Veja só. 55 anos se passaram e, mesmo assim, parte dos destroços do avião Vickers Viscount, que colidiu na montanha do Pico da Caledônia, em Nova Friburgo, e causou a morte de 35 passageiros e 4 tripulantes, ainda estão no local. Então, um pedaço do vaso sanitário da época de 1964 do avião, olha, umas fuselagens, plástico. A descoberta foi do montanhista friburguense Valmir Tavares, que há mais de 20 anos sobe a montanha para passear entre as matas e averiguar se a área está preservada. Ele refez os passos de Agenor Pereira, o primeiro a chegar no local do desastre em 1964. Junto com ele estavam os filhos de Agenor, que ainda tentaram reproduzir uma foto feita pelo pai na ocasião. O avião fazia o voo VASP 141 de Recife a São Paulo, quando colidiu com o Pico do Caledônia por volta das 4h30 da tarde, no dia 4 de setembro de 1964. Há registros da comissão investigadora de que a tripulação informou no mesmo horário que estava sobrevoando o Rio Bonito, porém estava, na verdade, a 35 quilômetros da rota original em Nova Friburgo. Na época, o resgate foi feito pela Marinha e pela Força Aérea Brasileira. Pois é, foi um acidente que realmente tornou aí conhecida toda a região serrana, porque imagina só a aviação nos anos 60, um avião cair naquela época, então 39 pessoas mortas. E olha, um grande achado desse montanhista, que é uma pessoa que cuida muito da natureza, que gosta de fazer lá as trilhas para realmente saber se está acontecendo a preservação da natureza que deve ser feita. É um achado, né? Vamos lá. A Casa do Colono, em Petrópolis, iniciou uma campanha para arrecadar documentos ou objetos ligados ao período da imigração alemã na cidade. O acervo que for arrecadado vai ficar disponível para visitação, além de servir como fonte de pesquisa. Mas, para isso, a entidade precisa encontrar imigrantes e descendentes de alemães que fizeram parte da história da cidade. Veja só. Uma casa rústica do século XIX que guarda parte da história da construção de Petrópolis. Esse é o Museu Casa do Colono. E era um modo de viver totalmente diferente, né? Você, por exemplo, não tinha luz, então você se levantava a hora que o sol saía, 5h30 da manhã, almoçava às 10h30, jantava às 2h30 e ia dormir às 5 horas. Aqui estão guardados objetos que revelam os costumes de um povo que veio da Alemanha para viver na Serra do Rio de Janeiro. A casa foi construída em 1847. Em 1976, foi transformada em museu. Hoje, a instituição tem mais de 600 peças no acervo, entre mobiliários, ferramentas, fotos e documentos que contam a história dos colonos alemães. Mas o acervo ainda é pequeno diante da importância dessa história para a cidade. Por isso, o museu criou uma campanha em busca de mais objetos que ajudem a resgatar essas raízes alemãs. Estamos em busca de mobiliário, de mais fotografias, informações também qualificadas, né? Porque temos alguns acervos que não temos muitas informações sobre a sua origem, construção. Recentemente, a família Justen doou uma foto de um casal de colonos e uma caderneta onde eram anotadas as compras da família. Os objetos passam por uma avaliação e uma pesquisa histórica para comprovar a autenticidade e a relação com a época dos colonos. A campanha Você Faz Parte dessa História tem o objetivo de incentivar as famílias a revelar os acervos para a sociedade. São pequenos objetos que compõem uma grande história de colonização. A história está preservada só no âmbito familiar, a gente quer divulgar para Petrópolis e para o mundo. Olha que bacana. E quem quiser doar objetos da época dos colonos alemães para o museu deve entrar em contato por meio do e-mail que está aí na tela para você. E também o Museu Casa do Colono fica na rua Cristóvão Colombo, 1034, bairro Castelânia, lá em Petrópolis. Ele funciona de terça a domingo, das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. A entrada é gratuita.
Tem filme? Tem filme hoje, claro. Hoje é dia de muita ação aqui na tela do SBT. Um matador profissional é contratado para cometer um assassinato, mas depois de declinar diante do alvo, ele próprio vira o novo alvo. Assassinos Substitutos é hoje, logo após o programa do Ratinho no Cine Espetacular. Você, é claro, não pode perder. E eu vou embora? Então tá bom, vou embora. Vou deixar vocês agora com o SBT Brasil e as notícias que são destaque em todo mundo. Tchauzinho e até amanhã.